Com o Pierre sobre o movimento. Vamos atualizando aqui o movimento nas rodovias, né, Pierre? Exatamente, Tony. Volta a participar do Voz do Litoral, porque afinal de contas estamos na última semana de 2022 e nesse período do ano, geralmente, o fluxo de veículos nas rodovias que ligam as cidades do litoral paranaense é bem intenso. Hoje não é diferente. No comecinho do link, o pessoal de casa pode ter visto que baixa um pouco aqui o tráfego de veículos, mas a todo instante, a nossa equipe já está aqui há cerca de 15 minutos, a todo instante o fluxo de veículos é bem intenso aqui na região. Isso porque vários turistas de outras regiões do estado do Paraná chegam ao litoral paranaense para poder passar a virada do ano. Isso é tradição aqui no litoral do estado. Inclusive, a expectativa é que na cidade de Matias algo em torno de 1 milhão de turistas acompanhando essa passagem de ano, que também não é muito diferente na cidade de Guaratuba, e Pontal do Paraná também recebendo milhares de turistas para a virada de 2022 para 2023. Por causa do desvio que acontece entre os quilômetros 39 e 41 e também no quilômetro 42 da BR-277, às vezes o fluxo ele dá uma reduzida, o fluxo de veículos, né? Lembrando que por determinados momentos a viagem fica até mais lenta e a fila de veículos é bem intensa nessa altura da rodovia que liga Curitiba ao litoral do estado. Não há ainda previsão para a liberação total dessa rodovia. E além da BR-277, é possível chegar aqui ao litoral paranaense através da BR-376, principalmente quem quer chegar à cidade de Guaratuba. E as pessoas que querem chegar aqui ao litoral por Corretes podem chegar pela Estrada da Graciosa. E por falar nessa rodovia também importante, elo capital litoral do estado, a rodovia ela continua em recuperação, tá? Da Estrada da Graciosa, com demandas sendo realizadas então no quilômetro 7 dessa rodovia. Nesse período de revitalização da rodovia, o tráfego de veículos no local está sendo permitido em sistema pare e siga. O que significa esse sistema? É aquela modalidade em que o condutor chega e, se tiver com a plaquinha siga, ele segue num determinado fluxo, enquanto que o condutor que está no outro sentido da rodovia, sentido contrário, ele tem que aguardar. Então há liberação parcial somente em um sentido na rodovia, e esse sentido ele é alternado. Então às vezes é possível descer, às vezes é preciso esperar um pouco para poder realizar a viagem sentido litoral, e às vezes o oposto, né? Você consegue acessar Curitiba ou então precisa esperar um pouquinho para acessar Curitiba. Esse desvio ele tem início sempre às 7 horas da manhã e permanece até às 6 horas da tarde, com as passagens de veículos sentido litoral sendo priorizada no momento por conta do maior número de usuários trafegando com esse destino. Nos demais horários, a rodovia fica bloqueada do quilômetro 6 ao quilômetro 16, visando garantir a segurança dos usuários. Eu vou sair aqui da frente da câmera para que o pessoal de casa possa ver mais um pouquinho então do fluxo de veículos nesse exato momento aqui na BR-277, lembrando que a gente está muito próximo aqui à entrada de Paranaguá, estamos ali no posto da Polícia Rodoviária Federal, oficialmente aqui já é a cidade de Paranaguá, né? Aqui entrada do Morro Inglês, colônia da cidade de Paranaguá, e como é possível perceber, um fluxo intenso também de caminhões. Mesmo com a reta final de 2022, o Porto de Paranaguá continua operando, então isso acaba também atrasando um pouco a viagem dos turistas em veículos pequenos, porque o caminhão ele precisa descer bem mais lento ali entre os quilômetros 39 e 41 e também no quilômetro 42, onde há algumas semanas aconteceram alguns deslizamentos de terra. Eu volto com você no estúdio, Tony. O problema que a gente tem falado, acho que o Pierre me ouve lá, né? Mesmo com todo esse barulhão aí, o problema está do sentido Curitiba ainda, né? Não a estrada sentido Curitiba, eu digo a fila que está para descer para o litoral do 42 para cima, em sentido a praça de pedágio. É gigante a fila. Então, depois que passa esse problema, aí o trânsito flui com mais tranquilidade. O problema também, Pierre, um agravante, é que choveu muito durante toda a madrugada. Choveu aqui em Paranaguá também, mas na Serra não parou de chover um momento sequer desde o início da noite de ontem para cá. Isso também atrapalha muito, né? Retorno. A recuperação que já aconteceu entre os quilômetros 39 e 41 acaba sendo um pouco atrasada. Então, tem, de fato,
toda essa situação dessas obras que já são realizadas, mas a revitalização, a recuperação da rodovia acaba sofrendo um pouco de atraso por causa dessas fortes chuvas aqui no litoral paranaense. E tem sido um período muito chuvoso, né, Tony? Com inclusive previsão de mais chuvas, e a tendência é que seja um dos verões mais chuvosos da história do litoral paranaense, pelo menos nos últimos 20 anos. Essa é a tendência. A gente espera que outros deslizamentos de terra não aconteçam, mas é possível sim que esse cenário se repita. Inclusive, por falar em deslizamentos de terra, vindo de Morretes aqui para a cidade de Paranaguá, a gente notou que em alguns momentos na PR-410, alguns deslizamentos pequenos. Claro, por causa das chuvas de ontem, mas também porque ainda não foi possível nem recuperar o que aconteceu semanas atrás, naquele período em que o litoral foi bem castigado por fortes chuvas aqui na região. Então fica a torcida para que o tempo firme e as obras de recuperação nessas rodovias aqui no litoral paranaense possam fluir normalmente, para que a população tenha como transitar com segurança nessa região do estado. Muito bem. Obrigado, Pierre. Obrigado, Ricardo. Até daqui a pouco. Bom trabalho aí, né? Bom trabalho para vocês.